Saudações, meus amigos! Vamos para mais uma aula de criminologia, né? Estamos estudando as teorias macrosociológicas da criminologia. Vimos que de um lado temos as teorias do consenso, Escola de Chicago, teoria da anomia, subcultura delinquente e associação diferencial, e do outro lado temos as teorias do conflito. Basicamente duas, né? A criminologia crítica ou radical e o labeling approach, né? Ou teoria do etiquetamento ou rotulação. E aí a gente está analisando essa teoria do labeling approach, que é uma teoria macrosociológica do conflito não marxista. A criminologia crítica ou radical, por sua vez, ela é marxista, né? O cunho marxista. Aqui, labeling approach é não marxista. E aí a gente vai fazer a leitura de uma questão aqui, ó, 2024, que é para defensor público. Ela diz o seguinte: recentemente, o STJ decidiu que a utilização de roupas sociais pelo réu durante seu julgamento pelo tribunal do júri é um direito e não traria qualquer insegurança ou perigo, tendo em vista a existência de ostensivo policiamento nos fóruns do Estado. A utilização de roupas do presídio por um acusado no tribunal do júri está associada a qual tema da criminologia? E aí, pessoal? Labeling approach, ou teoria do etiquetamento social e a criminologia crítica, né? Aqui a relação é extrema com a teoria do labeling approach, ou etiquetamento ou rotulação. Por quê? Porque aqui o indivíduo, no momento em que ele se condiciona na condição de preso, né, ele está ali se portando na condição de preso, a reação social a esse indivíduo é no sentido de rotulá-lo, de etiquetá-lo como um criminoso. Tá? Então, o julgado tem relação exatamente com isso. Né? O indivíduo aí, no caso, ele tem o direito de usar o traje, né, social aí para o seu tribunal do júri. E a lógica por trás disso é que a roupa do presídio já o etiquetaria como um criminoso, como alguém que é perigoso, que está condenado já, basicamente. Lembrando que essa teoria do labeling approach, ou do etiquetamento social, se preocupa justamente na análise não dessa desviação primária, não do crime por si só, mas sim da reação social em relação ao ato ali criminoso, ao indivíduo que praticou o crime, né? E que essa reação social, a depender do contexto, da conjuntura, ela pode dar cabimento à desviação secundária, né? Ao indivíduo ele não conseguir mais sair daquela etiqueta, daquele rótulo que a sociedade colocou sobre ele como criminoso. Vamos lá, olha aí. Ó. Já ouviram falar em teoria do mergulho? E qual a relação que essa teoria tem com o labeling approach? Então, essa teoria do mergulho, olha aqui, ó, o indivíduo ele vai dar um salto aqui, né, no oceano, vai dar um mergulho aqui, e essa seria basicamente a teoria do mergulho, que a gente explica por uma historinha, né? Então, imagina aqui, ó, João, 19 anos, motivado por pressão econômica e más influências, né, questão da desorganização social, gerando a fragilidade do controle social informal, iniciou com pequenos furtos na vizinhança. Ele foi preso e rotulado como delinquente, como criminoso. É aqui que entra essa teoria, né, ou tese do mergulho. João, ele mergulha no crime, né, através de pequenos delitos. Com o tempo, ele vai mergulhando cada vez mais no mundo criminoso. Vai se envolvendo com crimes agora o quê? Mais graves. E essa imersão no ambiente criminoso intensifica a questão da reincidência, tá? Então essa reação que a sociedade tem em relação ao João quando ele pratica pequenos crimes, de rotulá-lo como delinquente, foi algo bastante decisivo para a reincidência criminosa de João, né? Então, após a prisão aqui, ó, o labeling approach, onde entra, né, na tese da teoria do mergulho. João recebe esse rótulo, essa etiqueta de criminoso, ele sofre a estigmatização social, no sentido de perda de oportunidade de emprego, não consegue mais se reintegrar à sociedade como alguém que é cidadão, né? Usando o termo aí de uma forma não técnica, né? Cidadão no sentido de pessoa de bem, né? O rótulo que foi colocado sobre ele de criminoso acaba reforçando esse comportamento desviando, e aí vem a desviação secundária, a reincidência, né? João, ele fica preso aí nesse ciclo de marginalização, depois do mergulho que ele deu a primeira vez na criminalidade, depois do rótulo, é cada vez mais difícil ele voltar à superfície, né? Ele vai afundando cada vez mais. Olha os demônios aqui puxando o João sempre para baixo, ó. E ele vai descendo cada vez mais e não consegue mais voltar à sociedade. Então essa é a ideia, né? Teoria do mergulho e a sua associação com a teoria do labeling approach, né? Do etiquetamento ou rotulação social.
E aí, ainda continuando, né? Essa teoria do Labeling Approach, temos aqui o modelo explicativo sequencial, né? De Sérgio Checaira. O que é que ele quis dizer? Ele quis dizer que existe, né, no processo de estigmatização, etapas que são cumpridas ali pelo criminoso. Ele detalhou, né, o Checaira, ó. Primeiro ocorre a delinquência primária, aquele primeiro delito do indivíduo, né? Por exemplo, um furto, um roubo de um celular. Depois vem a resposta ritualizada da sociedade. Qual é a resposta ritualizada da sociedade? Digamos que ele foi abordado pela polícia militar, preso ali em flagrante, conduzido à autoridade policial, lavrado o flagrante delito, conduzido novamente à audiência de custódia e, em sequência, para a cadeia, o presídio. E aí tem essa resposta ritualizada, né? Ele é colocado no uniforme, aí ele é dado um número, ele passa por todo um processo de estigmatização social. Em que sentido? Todo mundo da comunidade passa a intitular João de criminoso. A partir dessa estigmatização social, ocorre o distanciamento social e a redução de oportunidade. Ninguém mais vai dar emprego a João, porque ele é criminoso. Ninguém vai mais se aproximar de João, porque ele é criminoso, ele é bandido, ele é perigoso, tá? Tudo por causa do furto ou roubo, né, de um celular. E aí começa João a se unir, né, a subculturas delinquentes. Olha aí a relação entre as teorias, né? É formada uma autoimagem de João, ele começa a se identificar como alguém que é criminoso, que é perigoso. Esse estigma se torna institucionalizado, a polícia passa a abordar João mais vezes do que outra pessoa da sociedade, porque João traz em si esse estigma, e aí vem a desviação ou delinquência secundária, né? E aí João dá um mergulho lá e não sai mais da criminalidade, ok? Críticas à teoria do Labeling Approach. Tem que ter as críticas, lógico. Primeiro, a teoria do Labeling Approach, ela ignora as causas da delinquência primária, porque não é o objeto de estudo dela, né? Ela não está nem aí porque o cara praticou o primeiro delito. Ela somente foca na reação social ao ato criminoso, né? Ela foca somente naquilo que acontece depois do primeiro delito, né? Ela deixa sempre em segundo plano as origens estruturais aí que levaram o indivíduo à primeira delinquência, tá? Porque o foco do estudo dela não é esse, é a reação social. Mas aí é uma crítica porque ela não considera isso, né? Questãozinha. A teoria do etiquetamento argumenta que o processo de rotulação de um indivíduo como criminoso pode aumentar a probabilidade de reincidência. E aí, pessoal, até aí tá o quê? Certo, né? Quanto maior o processo de rotulação do indivíduo após a prática do primeiro crime, quanto mais ele é estigmatizado, quanto mais ele é etiquetado como criminoso, maior é a probabilidade dele reincidir, de ocorrer a desviação secundária. Mas vamos lá. No entanto, destaca que, em certos casos, a aplicação de rótulos pode ser necessária para manter a ordem social, desafiando a ideia de que o etiquetamento é sempre prejudicial. E aí, pessoal, certo ou errado? É errado, né, pessoal? A teoria do etiquetamento, ela não desafia a ideia de que o etiquetamento é sempre prejudicial. Ela confirma essa ideia de que o etiquetamento é sempre prejudicial, tá? O etiquetamento, segundo a teoria do Labeling Approach, ou da rotulação, ela diz que é justamente por conta, né, do etiquetamento, dessa rotulação, que o indivíduo pratica a desviação secundária. Ou, né, é através disso que há um reforço, uma probabilidade maior de que ele venha a delinquir novamente, tá? Então, não há nenhuma vantagem nesse etiquetamento, não há nenhum benefício, nem social, nem individual, tá? Então a questão erra quando ela fala aqui que há alguma vantagem, há algum benefício nessa rotulação, sendo que não há. Simplesmente não há. O etiquetamento ele somente gera uma maior probabilidade da desviação secundária. Ele sempre é negativo, segundo a teoria do Labeling Approach. Próxima questão. No que diz respeito à teoria do Labeling Approach ou do etiquetamento social, assinale a falsa, ele quer a incorreta. A teoria do Labeling Approach ou do etiquetamento social é uma das mais importantes teorias de conflito. Até aqui, certo, né? Temos a teoria do conflito, de um lado o Labeling Approach, de outro lado a criminologia crítico-radical. Surgida nos anos 60 nos Estados Unidos, seus principais expoentes foram Erving Goffman e Howard Becker. Por meio dessa teoria, o enfoque, a criminalidade não é uma qualidade da conduta humana, mas a consequência de um processo em que se atribui tal qualidade ou estigmatização. Perfeito, pessoal, muito bom, tá? A assertiva está correta, não é o gabarito porque ele quer errado. Letra B. A teoria do Labeling Approach ou do etiquetamento social é contrária à noção de uma ordem social, ofertada pela criminologia tradicional. Identificam-se como exemplos as gangues de jovens delinquentes, em que o garoto passa a aceitar os valores daquele grupo, admitindo-os para si mesmo, mais que os valores sociais dominantes.
Esse contexto é caracterizado por 3 fatores: não utilitarismo da ação, malícia da conduta e negativismo. E aí, pessoal, certo ou errado? A letra B já está o quê? Errada, né? Essa daí não é uma característica, não são características, né, atributos da teoria do labeling approach ou do etiquetamento social. São características da subcultura delinquente, né? Que é a questão do não utilitarismo da conduta, da malícia e do negativismo. Vou até voltar aqui para vocês verem. A subcultura delinquente de Albert Cohen é que tem essas 3 características: não utilitarismo da conduta, o hedonismo, a malícia, né, no comportamento, e o negativismo, né, que é a rebeldia. E ainda tem outros atributos que eu trouxe aqui que complementam esses atributos iniciais. Eu trouxe até numa questão aqui. Cadê? Acho que vai ser essa questão aqui. Enfim, não estou achando mais a... Ah, aqui, ó. A questão da versatilidade, né? Que é o fato de que as subculturas praticam crimes de diversas naturezas, não tem um padrão, pode ser furto, roubo, estupro, homicídio. O hedonismo imediatista não se preocupa o que pode acontecer a longo prazo, só se importa com um prazer imediato. E a questão da autonomia do grupo, porque os valores daquele grupo é o que importa, ele não se preocupa com o que a sociedade em geral pensa em relação àqueles valores daquele grupo específico que ele faz parte, tá? Então, a letra B, né, já é a nossa incorreta, já é o nosso gabarito aqui da questão, tá? Vamos fazer a próxima questão? Não, agora a gente vai ver a criminologia crítica, radical ou marxista, né? A gente está analisando as teorias macrosociológicas do conflito, vimos o labeling approach, o etiquetamento, que é uma teoria não marxista, e agora a gente vai ver a de cunho marxista, tá? A origem dela é na década de 70, nos Estados Unidos, através da escola de Berkeley, e na Inglaterra, essa National Defense Conference, tá? É a origem da criminologia crítica ou radical, né, de cunho marxista. Base teórica, inspirada no marxismo, né, de Karl Marx. O livro, né, tido como a origem dessa teoria, é Punição e Estrutura Social, de George Rush e Otto Kirchheim. Não sei se pronuncia assim o nome do pessoal aqui, dos autores. E a base dessa teoria é justamente criticar sempre o capitalismo, né? O capitalismo ele é visto como mal, né? Como a raiz das desigualdades sociais e da concentração de renda. E essa luta de classes, ela se opera na sociedade, é sempre o proletariado, né? O trabalhador contra a burguesia, e é isso que gera o conflito econômico, conflito ideológico e político. A crítica central, né? É que, segundo a teoria, né? Segundo a criminologia crítica, é que o sistema penal ele somente existe para servir de instrumento da elite, né? E o criminoso ele é parte do proletariado, parte dos trabalhadores. Esse processo de criminalização tão somente reproduz o quê? Desigualdades e manutenção da própria ordem capitalista. Ele só serve para isso, para proteger o sistema, né? Grandes defensores da criminologia crítica ou radical é Alessandro Barata, na Itália, e Eugenio Raul Zaffaroni aqui na nossa América Latina, tá? Então, Eugenio Raul Zaffaroni, ele é um grande autor aí da criminologia crítica. Questões? Filósofo, sociólogo, jurista e autor da obra Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, de 1982, argumenta que o processo de criminalização é o mais poderoso mecanismo de reprodução das relações de desigualdade do capitalismo e que a luta por uma sociedade democrática e igualitária passa pela superação do sistema penal. Assinale a alternativa que identifica corretamente a pessoa a quem o texto se refere. Então, a gente vai procurar um autor da escola crítica, né? Simone de Beauvoir é autor? Não. A gente fica aqui entre Alessandro Barata, a gente tem aqui letra C, Luiz Ferraioli, né? Não, né? E tem Eugênio Raul Zaffaroni. E letra E, Hannah Arendt. Autores aqui da criminologia crítica, a gente só vai ter ou Alessandro Barata, né, da Itália, ou o Eugênio Raul Zaffaroni da América Latina. E aí, pessoal, qual é o gabarito? Letra B, né? Alessandro Barata, tá? Ele é que é o autor, né, da obra Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal de 1982, né? Alessandro Barata, que é um dos grandes expoentes aí da criminologia crítica, tá? Próxima questão. A teoria crítica radical, ele está falando de quê? Da criminologia crítica, radical, marxista, tá? Vamos lá.
afasta-se dos estudos clínicos do delito, porque não compreende como anomalia. Ela se insere no plano das correntes funcionalistas, onde a sociedade é compreendida como um todo orgânico articulado que, para funcionar perfeitamente, necessita que os indivíduos interajam num ambiente de valores e regras comuns. E aí, pessoal, certo ou errado? Errado, né? Erradíssimo. Por quê? Porque a criminologia crítica, marxista, né, também chamada de radical, ela não parte desse pressuposto de que a sociedade é um todo orgânico articulado, que os indivíduos interagem num ambiente comum de valores e regras, buscando o progresso, o desenvolvimento, não. Por quê? Porque essa é uma premissa, é um dogma das teorias do consenso, tá? A teoria crítica aqui, a criminologia crítica, igual à teoria do labeling approach, o etiquetamento ou rotulação, são teorias do conflito. E o pressuposto da teoria do conflito é justamente o contrário. A teoria do conflito ela parte do pressuposto de que a sociedade ela vive em constante conflito. Por isso que é a teoria do conflito. Um conflito ali entre as pessoas que convivem na sociedade. E que esse conflito, inclusive, ele é algo que, se for controlado, ele é algo ali que é necessário. Necessário para quê? Para a evolução da sociedade, né? Para que o mundo consiga progredir. Então essa é a sacada, né, das teorias do conflito. Não é essa base que a questão está trazendo, porque essa é uma premissa das teorias do consenso, tá? Então, a questão aí está erradíssima. Próxima questão. De origem marxista, a criminologia, aí ele coloca a resposta, né? Também chamada de dialética, tá? Aqui a gente já resolveu, né? Criminologia radical, né? Letra D, né? Ela que tem origem marxista e também é chamada de dialética. É a criminologia radical, mas vamos continuar lendo aqui para ter certeza. Entende que a realidade não é neutra, de modo que se vê todo o processo de estigmatização da população marginalizada, que se estende à classe trabalhadora. Ó, falou trabalhadora, meu amigo, tá relacionada às teorias marxistas, com alvo preferencial do sistema punitivo, e que visa criar um temor da criminalização e da prisão para manter a estabilidade da produção e da ordem social. Agora, pessoal, sem sombra de dúvida, a questão aqui está falando da criminologia radical ou crítica, também chamada de marxista, que parte desse pressuposto de que o sistema penal existe tão somente para manutenção do status quo. Que manutenção do status quo? Manutenção do proletariado submisso à burguesia, que a burguesia tem ali o sistema penal tão somente como um instrumento de dominação. Né? Essa é a lógica da criminologia crítica. Tá? Vamos lá, próximo assunto. Vamos tratar sobre a nova criminologia, né? Nova criminologia, né? Dessa crítica ao capitalismo, a função social da norma penal. Então a gente vai evoluir, né? A gente vai sair de uma criminologia crítica para uma nova identidade aqui, uma nova criminologia, né? Uma função social da norma penal, né? Então os marxistas eles passaram então a reconhecer que os trabalhadores começaram a se aproximar do próprio capitalismo, gerando renda, ocupando uma posição no mercado de consumo. Aí, sob essa ótica, né, o trabalhador ele não poderia mais ser considerado um agente revolucionário. Né? E aí os marxistas estão passando a enxergar no criminoso o novo agente revolucionário. Olha que viagem desses caras. Né? Olha a viagem desses caras. Né? Essa é a tese da nova criminologia. Né? Então, a criminologia crítica ou radical, né, trata de uma crítica final, né, pois considera o problema criminal insolúvel dentro dos marcos de uma sociedade capitalista. Sustenta, então, que determinados atos são considerados criminosos porque é de interesse da classe dominante, assim definidos como criminosos, né? E que o indivíduo não teria, então, livre-arbítrio quando ele pratica um delito, já que ele se encontra sujeito a um sistema de produção, que é o capitalismo. Aí qual é a conclusão aqui dessa nova criminologia, partindo desse pressuposto? Que a norma penal é um instrumento de controle social, preconceituoso, né? Que recai somente sobre a classe trabalhadora e menos favorecida. E não é aplicada de mesma forma às classes mais abastadas. Né? Então seria aí o criminoso, o agente revolucionário para trazer aí a queda do capitalismo e a ascensão aí dessa utopia que é o comunismo, né? Na visão aqui da nova criminologia. Né? O crime é que constrói, né, a classe dominante. Aí o criminoso é o revolucionário para empreender contra essa classe dominante. Eita lá. Vamos lá. Características da criminologia crítica, radical, marxista ou nova criminologia aqui, né? Com essa evolução de que o criminoso é o herói, né? Aqui da
da sociedade. Né? O foco crítico, né, é a criminologia tradicional, basicamente as teorias do consenso. Né? Ele posiciona esse modelo de produção capitalista como a base da criminalidade, eu tenho falado isso desde o início da aula. O direito penal ele se preocupa somente com os interesses do grupo dominante, que seria a burguesia aqui, né? E, segundo eles, alguns trabalhadores que conseguiram ascender socialmente, agora não são mais agentes revolucionários, agora o agente revolucionário é o criminoso. A percepção, né, que essa nova criminologia tem do criminoso, né, é de modo a justificar as ações do criminoso, no sentido de compreender o criminoso e até de enxergá-lo como esse agente revolucionário transformador da sociedade, vai pôr fim aí ao capitalismo, salvar todo mundo, praticando crime, e busca compreender o crime dentro dessas estruturas sociais e econômicas, né? Não como um ato individual, mas como algo social. Né? O crime é que é visto a partir de um produto das condições sociais. Tá? Então, sustenta que a criminalidade não é um problema individual, mas um produto de desigualdade, de relações de poder presentes na nossa sociedade capitalista. Vamos fazer as críticas, né? Que é o que interessa para essa nova criminologia. Ela é revolucionária até demais, ela é radical até demais. A crítica seria o quê? Né? A teoria, ela exime o indivíduo, né, o criminoso, de qualquer responsabilidade, porque diz que é culpa da sociedade. Né? Então ele não tem culpa de nada, ele não tem nem livre-arbítrio, segundo essa teoria. E a culpa é sempre do capitalismo. Reserva ao criminoso o papel de quê? De vítima, né? Vítima do capital, vítima da sociedade em que ele está inserido. Veja mesmo. A teoria não traz uma explicação, né, para a criminalidade praticada pelos mais ricos, né? Já que, em tese, a culpa é do capitalismo, não faz sentido o rico que já tem o capital praticar o crime, né? Então ela não explica a questão da criminalidade do colarinho branco, né? E ela chega à conclusão do reducionismo, né? Ou até mesmo do abolicionismo, o quê? Penal. Mas ela não traz uma alternativa a isso, uma explicação lógica do porquê fazer isso e como resolver o problema. Se a gente abolir o direito penal, né? E aí, como é que vai ficar? Ela não traz essa solução, né? Porque se o crime, né? Se o criminoso, na verdade, é a vítima da sociedade que o corrompeu, como abolir o cárcere e reintegrá-lo ao convívio nessa mesma sociedade que o corrompeu? Né? Se ele já é a vítima daquela sociedade que o corrompeu, eu vou abolir o sistema penal, já joga ele de novo naquela própria sociedade, mas se foi ela que o corrompeu, como é que isso vai resolver o problema? Não tem como, tá? Então essa nova criminologia aqui, ela não aguenta meia hora de crítica aqui não, que ela perde a sua base totalmente. Mas aí a premissa, né, você guardar aí da nova criminologia é que o criminoso é uma vítima da sociedade, praticou o crime porque era o jeito, a sociedade o impôs a essa condição de criminoso, e que em razão disso ele não tem responsabilidade nenhuma e o certo seria abolir o sistema penal. O criminoso, na verdade, aqui é a vítima, né, é o herói, que vai gerar a mudança aí no mundo. Né? Criminologia marxista, nova criminologia. Questãozinha. A criminologia crítica contempla uma concepção conflitual da sociedade e do direito. Logo, para a criminologia crítica, o conflito social, letra A, se produz entre as pautas normativas dos diversos grupos sociais, cujas valorações são discrepantes. Letra B, é funcional porque assegura a mudança social e contribui para a integração e conservação da ordem do sistema. Letra C. É um conflito de classe, sendo que o sistema legal é um mero instrumento da classe dominante para oprimir a classe trabalhadora? Com certeza é a letra C, né, pessoal? Falou em criminologia crítica, você tem que lembrar logo do marxismo, né? Das ideias lá de Karl Marx, Friedrich Engels, lá de conflito de classes, burguês contra trabalhador, proletariado, sistema penal é um instrumento, né, da classe dominante para subjugar a classe trabalhadora, né? Muito certamente a letra C. Vamos ler as outras. D. Representa a própria estrutura e dinâmica da mudança social, sendo o crime produto normal das tensões sociais. Letra E. Expressa uma realidade patológica inerente à ordem social. Não, né, pessoal? Letra C, né? Criminologia crítica, radical, marxista. Traz essa ideia de conflito de classes. Né? Mas aí, quais são as contribuições, então, da teoria crítica? Né? Que a gente só desceu o cacete nela aqui agora, mas ela deve ter alguma contribuição, né? Contribuição inicial, né? É um movimento, né? Movimentação aí, né? Pela criminalização de condutas que atentem contra bens jurídicos difusos, as legislações relacionadas à proteção do meio ambiente, da ordem econômica, financeira, tributária, e uma maximização da intervenção punitiva para os crimes de colarinho branco, né? Os crimes de racismo
e minimização da intervenção punitiva, podendo chegar a uma descriminalização de condutas tipicamente relacionadas a crimes praticados por integrantes de classes mais desprotegidas, o crime de vadiagem, né? A questão da aplicação do princípio da insignificância em pequenos furtos, tá? Então essa é a ideia, né? A criminologia crítica, ela traz alguns benefícios. O primeiro benefício é olhar aquela classe mais desfavorecida economicamente e retirar um pouco a aplicação do direito penal, através de quê? Princípio da insignificância, né? Já os crimes que o indivíduo ele pratica já estando inserido na sociedade capitalista, os crimes de colarinho branco, aí ele sim tem que ter uma pena maior, né? Porque não há alegação aí de conflito de classes, né? Tendências aí, né? Advindas da criminologia crítica. Neorrealismo de esquerda, enfatiza que o sistema penal é seletivo e atua para manter privilégios e desigualdades sociais. A questão do direito penal mínimo, que a gente aplica, né, aqui no Brasil, né? O Brasil o direito penal é a última rácio, né? Ele somente é aplicado quando os outros ramos do direito não conseguem resolver aquele problema, não conseguem proteger o bem jurídico de forma adequada. Aqui no Brasil é um direito penal mínimo. Então, um direito penal restrito àquilo que é essencial, né, evitando o excesso punitivo e a expansão desse controle social, né, formal. E, através da criminologia crítica, se vê também a ideia do abolicionismo penal, né? Que é o quê? É a superação do sistema penal como forma de construir uma sociedade mais justa, igualitária e menos violenta. A ideia de que o direito penal ele prejudica a sociedade mais do que contribui. É o abolicionismo penal. A gente vive hoje no Brasil um direito penal mínimo, tá? Direito penal mínimo, migrando aí, no futuro, que lá sabe Deus quando, para um abolicionismo. Eu acho que nunca vai acontecer, mas nunca se sabe, né? Então, em síntese aqui, ó, vamos fazer a leitura. A teoria crítica não apenas analisa o crime, mas questiona as estruturas que o produzem, né, e mantém, propondo caminhos para uma sociedade mais livre e igualitária. O foco aqui, né, é sobre o crime como uma forma de transformar a realidade. E a ideia principal é a análise ali do indivíduo, como ele está inserido na sociedade, né? Se ele é classe opressora ou oprimida, né? Sendo classe oprimida, o ideal aqui é o sistema penal não cair com todas as forças sobre ele. Autores brasileiros da criminologia crítica. Aí temos vários, né? Vocês vão ver aqui, ó. Autores brasileiros da criminologia crítica. Roberto Lira Filho, com a obra Criminologia Dialética, de 1972. Ele vai trazer aqui como conceito principal que o crime é historicamente determinado e moldado pelas manifestações específicas da cultura e das subculturas. Implicações criminológicas. A definição de crime é parte do trabalho essencial da criminologia e precisa ser continuamente reavaliada conforme as mudanças culturais e sociais. Quem mais da criminologia crítica? Juarez Cirino dos Santos, com o livro A Criminologia Radical. Ele diz que o processo de criminalização protege seletivamente os interesses das classes dominantes, tanto na produção quanto na aplicação da norma. E que a criminalização pré-seleciona os indivíduos marginalizados, concentrando-se nas classes sociais subalternas. A lei ela não é neutra, mas é um mecanismo de controle social que serve aos interesses das elites. Próximo autor de criminologia crítica brasileiro, né? Nilo Batista, Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro e Matrizes Ibéricas do Sistema Penal no Brasil. Ele traz a ideia de que existe uma forte congruência entre os objetivos do Estado e os objetivos do direito penal, e ele compreende, né? A ideia aqui é compreender o direito penal exige um conhecimento profundo das funções históricas, econômicas, olha a parte aí do marxismo, né? E sociais do Estado. O sistema penal está intrinsecamente ligado aos interesses do próprio Estado, né? E sua função aí vai além do controle, né? O que é que esses autores têm em comum, né? A visão de que o crime e o controle social ali, né, são construções sociais, políticas, utilizadas para quê? Proteger privilégio e manter desigualdade dentro da estrutura capitalista. Por isso que são autores da criminologia crítica. Tá? Outros autores de criminologia crítica no Brasil. Fera, Malaguti Batista, né, um livro Difíceis Ganhos Fáceis, Drogas e Juventude Pobre no Rio de Janeiro, Introdução Crítica à Criminologia Brasileira, ideia central aqui, ó. As escolas criminológicas tradicionais despolitizam as lutas dos pobres e focam na criminalização das classes subalternas. Realmente. As teorias do consenso a gente viu, é sempre analisando a figura do pobre, né? Pelo menos em sua grande maioria. A análise crítica dela aqui, né? É fundamental desvendar os mecanismos que infligem dor e sofrimento aos pobres, que são os principais alvos do sistema penal capitalista. A criminologia crítica busca expor
essas injustiças e desafiar o status quo. Outro autor brasileiro, Vera Regina Pereira de Andrade, na UFSC, né? Universidade Federal de Santa Catarina. O conceito principal dela é que o sistema penal opera de maneira inversa ao que ele promete, ele não respeita as limitações impostas pelo direito penal e pela dogmática jurídica. Isso aí, para a criminologia, é muito real, né? O próprio direito penal impõe certos limites, mas isso aí só é operado na teoria, né? Na prática, a teoria é outra. Né? Implicação crítica aqui, ó. Em vez de controlar a violência, o sistema penal frequentemente viola o quê? A legalidade, promove desigualdade e insegurança jurídica e contribui para a perpetuação dessa própria violência. Então são autores aí da criminologia crítica. Essa Vera Regina, pelo que ela está falando aqui, né, ela deve ser com certeza uma abolicionista. Né? Agora, autores argentinos da criminologia crítica. Né? O Eugênio Raul Zaffaroni, que a gente viu lá no início, né, com o livro Em Busca das Penas Perdidas, ele faz uma crítica aos sistemas penais. Né? Zaffaroni argumenta que os sistemas penais não possuem legitimidade, uma vez que são seletivos e funcionam como reprodutores da violência, em vez de mecanismos de justiça. Esse conceito dele de penas perdidas, né? De perda das penas. Né? Essa falta de legitimidade do sistema penal se reflete no conceito de penas perdidas. Zaffaroni usa para descrever a aplicação de penas que não cumprem papel social positivo. Né? Em vez disso, essas penas apenas vão infligir dor e sofrimento, sem justificativa, sem sentido prático. Né? Ninguém vai ser ressocializado com a aplicação dessa pena. É só para doer, né? É só para machucar no criminoso. Já Zaffaroni, então, traz a ideia de realismo jurídico penal. Ele propõe, né, o uso do realismo jurídico penal, que é uma metodologia que incorpora dados da realidade social para expor essa deslegitimação do sistema penal. Zaffaroni vai destacar que a análise deve ir além da abstração jurídica e considerar o impacto real das penas sobre a sociedade. Tá? Realismo jurídico penal marginal. A análise é feita a partir da perspectiva da América Latina, já que Zaffaroni é da América Latina. Uma região que é marginalizada no poder global. Zaffaroni denomina sua abordagem de realismo jurídico penal marginal. Esse enfoque reconhece as condições específicas e as injustiças sociais enfrentadas pelos países latino-americanos dentro do cenário global. Né? Vamos sintetizar aqui, né, pessoal? Zaffaroni, ele critica a seletividade, ele critica a legitimidade dos sistemas penais, ele propõe essa ideia de realismo jurídico penal para conectar o direito penal à realidade social, ele enfatiza essa perspectiva marginal inserida na América Latina, já que ela convive nesse cenário global, mas de forma marginalizada, e ele defende e conclui o quê? Que o sistema penal ele não promove justiça, ele somente perpetua desigualdade, tá? E a seleção, né, a perpetuação do status quo. Tá? Então, Zaffaroni convida, né, a gente a repensar o direito penal a partir sempre da realidade social, buscando o quê? Transformação, justiça, dignidade. Né? Com o seu conceito aí de penas perdidas, né? O seu livro Em Busca das Penas Perdidas. Beleza, pessoal. Encerramos a aula de hoje. Próxima aula a gente vai ver um pouco sobre esse neorrealismo de esquerda, aqui, do que ele se trata dentro da criminologia. Valeu e até a próxima aula.